vai estar cuidando. Quando você cuida de alguém na oração, Deus cuida do teu coração. Nunca esqueça essa frase. Nunca esqueça isso. Sabe? Quando você cuidar de alguém em oração, Deus vai cuidar do teu coração. Abra comigo em Êxodo, no capítulo 19 e no versículo 10. Eu quero falar contigo sobre o terceiro dia. Estamos preparados, estamos nos preparando para o terceiro dia. Importante que a igreja comece a falar disso exaustivamente. Não é mais... Eu falava com Deus acerca de pregações e Deus dizia para mim: filho, não procure muitas palavras, procure uma única palavra. Eu não tenho muitas coisas para falar. Há uma só: que o povo lave suas vestes. Que o povo lave suas vestes, que o povo se santifique, que o povo busque se separar de tudo aquilo que contamina o homem. Eu não tenho muitas mensagens, Deus dizia. Quando João Batista me antecedeu, ele dizia: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Quando eu comecei, Jesus dizia, eu tinha só uma palavra: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Quando Paulo veio após mim, ele dizia: é chegado a todos os homens a palavra de Deus, e Deus pede que todos se arrependam, para que venham sobre todos os homens o refrigério pelo perdão dos seus pecados e alcancem a salvação. Aleluia. Há uma só palavra para a igreja: arrependei-vos. É a única palavra. E talvez a gente diga: do quê? Do que eu devo me arrepender? O que eu fiz? Quando nós pensamos, falamos ou agimos contrário a tudo aquilo que está na Bíblia, de alguma forma, sabendo que era errado, nós já cometemos um grande pecado contra Deus. Quando Davi tomou Batseba, ele não pecou contra Urias, ele pecou contra Deus. Nós temos que entender que quando nós fazemos alguma coisa da qual nós sabíamos que era errado, nós já fizemos contra Deus. E antes que eu leia esse trecho, eu quero que você entenda um pouco mais acerca do que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, eu entendi quando eu aprendi isso há muitos anos atrás, ela é como um manto de linho branco. É como se Deus nos vestisse com um manto de linho branco, e esse manto ele não tem nenhuma mancha. Ele é branco, ele é puro. A palavra de Deus, ela vem, ela purifica, ela limpa, ela tira todo o pecado, ela arranca de você toda a culpa, toda a condenação. Só que por ser uma veste de linho branca, ela é transparente. E se nós não lavarmos as nossas vestes de intimidade, o que está na intenção do nosso coração, o que está na nossa mente, se nós não limparmos as vestes de intimidade, as vestes sujas serão denunciadas pela transparência do manto branco. Quando Deus coloca um manto branco pela sua palavra sobre nós, Ele está cobrindo a nossa vergonha. Mas se nós não nos lavarmos, se nós não procurarmos tirar a má intenção do coração, o mau pensamento, o mau sentimento, o ódio, a raiva, a inveja, a vingança, a ira, se nós não arrancarmos o julgamento de nossas bocas, de nossas mentes, de nossos corações, isso vai aparecer, porque as vestes brancas denunciam tudo que está por baixo, tudo que nós escondemos. Então é muito perigoso quando a palavra chega a nós. É muito perigoso porque a palavra ela não vem simplesmente para nos perdoar. A palavra vem para denunciar tudo aquilo que está na escuridão. Jesus, quando ele veio, ele disse que houve grande luz para os que estavam em trevas. Então, quando Jesus ele aparece com luz, e a luz denuncia tudo que está na escuridão. Ela mostra. E começam a aparecer muitos pecados, mas primeiro para nós mesmos. E se nós tivermos tempo de colher cada um deles e nos arrepender, ninguém vai saber. Serão só nós, serão só nossos, é nós e Deus. Indo a um quarto, a um lugar, a um banheiro, sei lá, talvez dentro de um próprio carro. Quantas vezes eu confessei o Senhor dentro de um carro, dizendo: pequei contra ti, somente contra ti pequei, Senhor, me arrependo. E Deus veio e me abraçou naquele lugar e disse: perdoados estão os teus pecados, meu filho.
E eu saí daquele lugar e eu renovei a minha mente, meu coração, e não precisei passar por nenhum tipo de vergonha, nada público, porque me arrependi no tempo certo. Quando Deus estava construindo, e creia, Deus continua construindo. Deus não parou de construir o meu caráter, ele não está pronto. Quando ele estiver pronto, eu tenho que ser levado. Quando estiver tudo pronto, quando Deus olhar para mim e disser: Deus, filho, fizeste tudo que era necessário, fizeste tudo que eu te ordenei, agora eu posso te recolher. E vai ser um momento bom, maravilhoso, desde que a gente tenha cumprido tudo e não saia daqui sem pendências, principalmente com pessoas, com vidas, com almas, que a gente tenha tudo resolvido. Nós estamos virando o ano, é necessário que a gente lave as nossas vestes, não para nós. Querido, uma pessoa que lava suas vestes de intimidade, ele mesmo tem dificuldade de ver se está limpa, mas quem o enxerga vê. Lavar das vestes é o santificar é o separar, é não se contaminar, é procurar estar afastado. Não é uma vida sem graça, como muitos dizem, uma vida de santificação, uma vida sem graça, porque nós não podemos estar aqui, não podemos estar ali. Não é o estar, é o que você faz no momento em que você está. Você pode estar numa mesa completamente contaminada, mas se você estiver pronto e preparado para num determinado momento, numa determinada oportunidade, abrir a sua boca e pregar o Evangelho, uma palavra, um Jesus te ama para uma pessoa desesperada, vale mais do que todo o dinheiro do mundo. E só quem pode dizer que Jesus ama é quem se sente amado por Ele, perdoado por Ele. Você não pode dar um Jesus te ama se você mesmo não se sente aprovado, amado, perdoado, limpo, liberto. Como nós podemos oferecer paz se não estamos em paz? A Bíblia mesmo diz que ao encontrares alguém, diga: paz seja convosco. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele. Se não houver, retornará para vós outros. Você só pode receber de volta uma paz que você ofereceu se você tinha ela. Se você não está em paz, é só um chavão de igreja. Paz, Senhor, mas eu não estou bem. Não, eu preciso dar o que eu tenho. Se eu estou em paz, e se eu não estou, pastor? Busque a paz. Ele é o príncipe da paz. Ele é o príncipe da paz. Aleluia. Você entende isso? Ele recebeu alguns nomes. O seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Aconselhe-se com Ele. Ele nunca vai te dar um conselho de morte. Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Ele não é Pai somente na terra. Você não precisa dessa paternidade para viver aqui, você precisa dessa paternidade para sair daqui. E príncipe da paz. Príncipe significa princípio, aquele que principia todas as coisas, aquele que tem o princípio do reinado. Principiar a paz significa: eu inicio a sua paz. Se você não consegue iniciar, depois você dá continuidade a ela e lance a sua paz sobre alguém que não está em paz. Alimente alguém com palavras. Aleluia. Leia isso comigo. Olha só, Êxodo 19:10 diz assim, ó: disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes, estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia, diz o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Aleluia. Escute algumas particularidades dessa palavra, algumas coisas que você precisa saber acerca do terceiro dia. Primeiro, quem purificava o povo era Moisés. Como? Com a palavra. A partir do momento que eu lanço a palavra, eu estou te dando a oportunidade de purificação. Você pode se purificar com essa palavra, mas quem tem de lavar as vestes é cada um. Ainda que eu lance pela palavra da eternidade do Senhor a purificação, dando a oportunidade a cada um para que entenda, para que ouça, para que entenda, para que aceite, para que viva.
Só quem vai poder tornar essa palavra verdadeira é quem lavar as suas próprias vestes. É quem olhar para si e ver que em si ainda há trapo de imundícia. Ainda há algo que precisa ser lavado. Ainda há algo que não condiz com toda a palavra que foi dada. Lavar as vestes no sangue do Cordeiro significa deixar que o sangue do Senhor nos purifique e nos venha a remir de todo o pecado. Não podemos mais voltar atrás. O que nós fizemos e ponto final, acabou. O que nós podemos é nos arrepender e não repetir. Aleluia, você está aqui, dá um amém. Escute isso. E ele diz assim, ó: purifica-os hoje e amanhã. 2 dias. Irmão, nós temos 2 oportunidades de nos purificar. Essas 2 oportunidades estão terminando. Deixa eu te falar uma coisa muito forte, e eu espero que você compreenda isso. Isso eu recebi do Senhor alguns dias atrás, alguns meses eu acredito, e é muito forte. E Deus falou assim: filho, a partir do momento que eu nasci, os reis e os magos decidiram contar os anos. Em especial os magos que me visitaram. 3 reis. Eles tinham o domínio de toda a astrologia, dos astros, das estrelas. Eles seguiram a estrela nascente até onde eu estava no momento do meu nascimento. Reconheceram quem eu era, me deram mirra, incenso, especiarias. E a partir daquele momento começaram a contar o ano 1. Quando eu fiz a promessa, eu tinha 30 anos. Quando eu comecei a prometer a minha volta, eu tinha de 30 a 33 anos. Quando eu comecei a dizer que eu voltaria, eu tinha entre 30 e 33 anos. Vocês estão a 2021, 2022 anos do meu nascimento, mas não da minha promessa. Há de se cumprir entre 8 e 11 anos, quando vocês estiverem na madrugada do 3º dia, na virada de 2033 anos, quando eu completei a minha saída da terra. Vocês ainda estão no 2º dia, porque para mim, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. E Deus tem isso na sua palavra. Em 2 Pedro, no capítulo 3, vai lá comigo, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Se você pode, se você tem Bíblia, se não, somente ouça. Mas irmão, 2021 para 2022 anos, não ter uma Bíblia, não ler uma Bíblia, não viver uma Bíblia, é algo muito incompreensível até. 2 Pedro, capítulo 3 e versículo 8. Olha o que diz: a vinda do Senhor e o seu significado. Olha o que diz no versículo 8 de 2 Pedro, capítulo 3, bem no finalzinho da Bíblia. Diz assim: há todavia uma coisa, amados, que não deves esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Se Jesus, se nós estamos vivendo, se Ele nos deu a oportunidade, você está aqui, amém? Se Ele nos deu a oportunidade de lavar as nossas vestes no 1º e no 2º dia, Ele está dizendo: você tem 2000 anos, você tem a sua existência, você tem os seus 70 anos, seus 60, seus 50, seus 80 anos para lavar as suas vestes. Eu estou te dando uma oportunidade de se santificar, porque ao 3º dia eu descerei à vista de todos, e todos me verão. Eu virei diante de todos os homens, todos me verão, e eu cobrarei de cada um segundo o lavar das suas vestes, mediante o sangue que eu estou oferecendo. Santificação. O quanto você está realmente usando essa oportunidade para lavar as suas vestes.
E muitas vezes nós achamos, mas eu continuo achando, pastor, que eu faço tudo certo, eu estou na igreja. E eu volto a uma retórica que eu fiz numa igreja muito pequena, e hoje ainda eu lembrava disso mais uma vez, aonde eu entrei muito empolgado, e eu falei: quem é crente aqui? Todo mundo levantou a mão, aleluia, glória a Deus. Quem aceitou Jesus? Aleluia. Quem não vai na casa do pai porque não quer ver o irmão? Aí lá no fundo da igreja um gritou: fala a Deus. Quem não vai no aniversário porque não quer ver a cunhada, porque não se dá com ela? Não tem como. Que tipo de crentes? Onde é que está o nosso cristianismo? Perdão, o amor, o que Jesus ensinou na cruz. Como é que nós vamos chegar diante dele? Como é que nós vamos nos apresentar diante de Deus? O que nós vamos dizer para ele? Quando ele nos interrogar acerca do perdão, acerca do amor, o que nós vamos dizer para ele? Como é que nós vamos justificar? Como a Bíblia diz: vinde, entremos juntos em juízo, arrazoemos, dize-me, convence-me. Está lá em Isaías, é Deus convidando você e dizendo assim: ó, senta aqui comigo, me convence que eu estou errado e você está certo, me convence que realmente ter ódio de alguém, ter raiva de alguém, não perdoar alguém, realmente tem cabimento. Me convença disso, me convença, até que eu saia desse lugar dizendo: realmente você merece a salvação, você merece a separação. Me convença. Você nunca vai conseguir convencer o Senhor de algo que Ele pregou, que era somente para nós termos vivido. Você está aqui, amém? Olha só, abra a Bíblia comigo em Isaías capítulo 1. Isaías vem logo depois de Salmos ali, de Cânticos. Olha em Isaías capítulo 1. Isaías 1, 16. Deixa eu ler algo para você que... Irmão, você é um agente de transformação. Você pode ajudar muita gente. Você pode ajudar muita gente. Muita gente vai depender de nós. Irmão, nós temos uma chave. Ninguém tem essa chave. Irmãos, foi dada uma chave para nós. Ele disse que aquele que acreditasse nele, que Jesus disse: eu sou a porta das ovelhas. Irmão, nós somos ovelhas de Cristo. Ele disse: eu sou a porta das ovelhas. Aquele que crê em mim entrará e sairá e encontrará pastagem. Você vai poder entrar e sair, irmão. Não é o lugar, é o que você sabe. Não é o lugar onde você está. Uma pessoa veio para mim e disse assim: ó, pastor, eu vou dar um tempo na igreja, eu vou sair um pouco da igreja. Eu peguei na mão dessa pessoa e disse: não sai da presença de Deus. Quer sair da igreja? Sai, não tem problema, mas não sai da presença de Deus, porque não é o lugar, é o lugar. Não é onde eu estou, é o que eu sou. Quer sair daqui? Não te agradou mais as quatro paredes? Não tem problema, mas não sai da presença de Deus. Não deixa o diabo te pegar. Ele só quer você fora da presença. Ele não quer você fora da igreja. O diabo não se assusta com pessoas que frequentam a igreja. O que impede ele de te tocar é você ser um filho de Deus, não ser um crente para Deus. Aleluia. Ser só um crente. Tem muita gente que não quer ser. Os crentes turvaram a terra, envergonharam a terra. Os crentes conheceram muito daquilo que praticaram nada. É triste viver e ter de virar 2022 anos depois do nascimento de um Cristo que prega há 2022 anos e não há entendimento. Quantos morreram na ignorância? Quantos morreram conhecendo e não praticando? Quantos morreram pregando o evangelho em altares e tendo diferenças com suas famílias?
Quantos homens subiram no altar e se disseram pastores, mas nunca cuidaram nem de sua própria casa? E a Bíblia diz: aquele que não cuida dos seus, e principalmente dos da sua família, é pior que o infiel, e negou a fé. Aleluia! Dá um aleluia, irmão, para saber que você está aqui. Sabe, quantos morreram, tiveram a oportunidade de alçar o céu, de chegar diante de Cristo, de ter um bom testemunho, mas deixaram isso aqui mesmo na terra, com as suas diferenças, seus ódios, suas raivas, suas questões. Agora escute isso. Isaías capítulo 1, versículo 16 diz assim, ó: lavai-vos. Diga comigo: lavai-vos. Agora escute: purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, atendam à justiça, repreendam ao opressor, defendam o direito do órfão e pleiteiem a causa das viúvas. Aleluia! Sabe o que Deus está pedindo? Quantos órfãos você conhece? Eu conheço inúmeros, imensos. Eu entro hoje numa igreja, nos congressos com 4.000, 5.000 pessoas, cheio de órfãos. Pessoas que só conhecem um Deus, mas nunca conheceram Ele como Pai. Sabe de que órfãos que Deus está falando? De pessoas que são crentes, mas não são filhos, não conhecem Ele como Pai, nunca pediram ao Pai em nome de Jesus, pediram a Deus em nome de Jesus, não conheceram o Pai. São órfãos. Quantas viúvas você conhece? Eu conheço inúmeras que pensam que o marido morreu. Inúmeras igrejas que não sabem que o marido está vivo, que o marido vive e reina, que ele ainda está aqui. Aleluia! Eu conheço inúmeras igrejas que pensam que Deus não está vendo o que estão fazendo. Homens e mulheres que pensam que Deus não está vendo, que quando o culto acabou, Deus foi embora junto com o povo. Deus também entra no quartinho dos fundos da igreja para ver contar o dinheiro. Porque o dinheiro não é do homem, é dele. Foi dado para o povo dele. Aleluia. E ele continua dizendo aqui, ó, no versículo 18. Olha só: vinde e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebelde, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Aleluia! Quem te devora? A espada. A espada é a palavra, mais cortante do que espada de dois gumes, capaz de penetrar juntas e medulas e até o coração do próprio Deus. Essa é a palavra de Deus. Essa é a espada. Lavar as nossas vestes. Eu não sei, talvez você hoje, na condição de vítima, possa estar dizendo: mas o Senhor não sabe o que fizeram para mim. E o que fizeram para Jesus? Era passivo de perdão? O que fizeram para Ele? Aquele homem não teve direito a um banheiro. Aquele homem passou a noite toda sendo levado de um lado para o outro. Aquele homem não teve direito a um copo d'água. Ele aguentou com sede até o momento da cruz. E no momento da cruz só tinha isopo, só tinha vinagre. Quando ele falou: eu tenho sede, um soldado pega um caniço e finca no vinagre, numa esponja, coloca no vinagre. Por que havia vinagre ali? É tanta gente que prega tanta coisa no altar e não buscou saber ainda. Porque o vinagre não é o vinagre do nosso tempo. O vinagre da época, a mistura do vinagre natural, ela estanca sangue. O vinagre é anestésico.
Jesus, se ele não tivesse sido colocado vinagre sobre suas feridas, ele teria morrido de hemorragia, porque ele foi furado nas veias dos seus pulsos. Quando ele foi para a cruz, eles passaram vinagre e deixaram no pé da cruz um potinho com vinagre. Pastor, isso não está na Bíblia, está na teologia sim, é só você estudar, mas está ainda mais no quarto de oração, é lá que Deus te conta essas coisas, aleluia. Quando penduraram ele, para que ele durasse 6 horas sem morrer de hemorragia naquela cruz, era necessário estancar o seu sangue. Quando ele disse, tenho sede, a única coisa que tinha naquele pé daquela cruz, era um pouco de vinagre, que iria anestesiar o seu corpo para que ele morresse, para que ele entregasse o seu espírito, porque a carne não queria morrer. Ela se negava a morrer, porque ele era homem, como nós somos homens e mulheres, aleluia. Ele era carne, como nós somos carne. Ele viveu como nós vivemos. Ele passou pelo que nós passamos. Ele experimentou o que nós experimentamos, aleluia. Abra comigo mais uma passagem, Josué capítulo 3, versículo 5. Josué capítulo 3, versículo 5. Depois de Êxodo, querido, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué. Josué capítulo 3 e versículo 5. Olha o que Josué disse: para que seja feita a passagem do Jordão, era necessário para carregar a arca. Irmão, para chegar perto da arca, o que é a arca da aliança? Isso aqui é a arca da aliança. O lugar onde você está é a arca da aliança. É o lugar onde contém as tábuas da lei, a vara de Arão que floresce, o maná do céu, que é o pão que alimenta e que vem todas as manhãs, a provisão de Deus. A igreja hoje é a arca da aliança. Por isso Deus disse que nós não veríamos mais a arca, que ela foi tomada de nós, para que nós não nos apoiássemos num objeto, mas na fé que emana em toda a igreja, aleluia. É isso que eu preciso entender hoje. Não mais uma igreja que te promete prosperidade. Você não precisa prosperar fora dos caminhos do Senhor. Aquele que confessa os seus pecados, aquele que confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Mas o que encobre os seus pecados nunca prosperará. Você quer prosperidade? Confesse seus pecados. Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Ele fala assim, no capítulo 3 de Josué, ele diz assim, levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu ao fim de 3 dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial, e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja distância de 102.000 côvados entre vós e a arca. Não vos chegueis a ela, para que não conheçais o caminho pelo qual haveis de ir. Para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Aleluia. Ele dizia: mantenha uma distância correta da arca e não te achegue a ela até que te santifiques, porque ela te mostrará o caminho por onde deves seguir, caminho este que nunca foi ordenado nem mostrado a ti. Sabe o que ele estava dizendo em outras palavras? Te achega à casa do Senhor, ao lugar onde estão os objetos santos do Senhor. Ouve a minha palavra e eu te mostrarei o caminho por onde deves andar, mas não te aproximes do altar até que tu te santifiques. Em outras palavras, Josué estava dizendo: quando os levitas passarem carregando a arca,
Quando os levitas passarem levando aquilo que é sagrado através dos louvores, porque Deus está entronizado em meio aos louvores. E aí, em Oséias, lá em Oséias, no capítulo 6, eu estou terminando. Isso aqui é uma aula de Deus, irmão. Oséias, capítulo 6. Oséias, capítulo 6 e versículo 2. Oséias sumiu da minha Bíblia. Amós, Jonas, Ageu. Oséias está antes. Oséias vem antes de Joel e vem depois de Daniel. Oséias capítulo 6, versículo 2. Oséias 6:1 fala da conversão insincera, a conversão que não é real, não é verdadeira. Mas olha o que diz. Diz assim, ó. Nós estamos falando do terceiro dia. Preste muita atenção nisso. Oséias 6:1 diz assim, ó: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Ele fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará. Ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Você lembra de Jesus? Quando ele morreu era uma sexta-feira. Preste atenção nisso. Para falar a verdade para você, eu não sei se era uma sexta-feira, mas vamos conjecturar que era. Jesus morre numa cruz, entrega seu espírito numa sexta-feira. Até então, Jesus falava com o povo ou não falava? Preste atenção nisso. Na sexta-feira, antes de ir para a cruz, e quando ele estava na cruz, ele falava com o povo ou não falava? Falava. Preste atenção nisso. Nos 1000 anos depois que Jesus entrega seu espírito na cruz, ele ainda falou com Pedro, com João, com Paulo, com os hebreus. Nos primeiros 1000 anos, no primeiro dia, ele ainda falava. No segundo dia é sábado. Ele está no sepulcro. Ele falava ou não falava? No segundo dia ele não falava mais. Ele estava no sepulcro. No segundo milênio, Deus falou com o povo só com alguns profetas e só com alguns homens que são verdadeiros, que não querem teu dinheiro. Deus não falou mais. No terceiro dia ele volta a falar. Você está no segundo dia, está quase amanhecendo. Mas quando amanhecer, vai ser muito de repente, vai ser um susto muito grande. Assim como o relâmpago fuzila do Oriente ao Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Diga para a pessoa que está do seu lado: você ainda tem tempo. Diga isso para ela. Você ainda tem tempo. Diga para ela: ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Ele deixou alguns dias ainda. Na verdade, para ele tem alguns minutos. Eu falava para o meu filho, Diego, quando eu explicava para ele por que nós vamos virar a noite do dia 31 e nós não vamos estar fazendo festa. Ele perguntou: pai, onde é que a gente vai na noite do dia 31? Eu falei: filho, a mãe não te contou? A mãe não deu detalhes. A gente, na noite do dia 31, a gente vai fazer um culto numa garagem. A gente vai fazer a Santa Ceia. A gente vai pregar o Evangelho. A gente vai louvar o Senhor. E esse é meu chamado, filho. Meu chamado não é para ir para a praia, pular ondinha, comer uma sopa de lentilha, usar roupa amarela e branca, pegar dinheiro na mão e dar 7 pulinhos para poder ganhar mais. Meu chamado não é para isso.
Meu chamado é para adorar aquele que vive e reina, porque o ano que vem depende dele. É ele que pode mudar a minha realidade. É ele que pode mudar o meu destino. Tu entende isso, meu filho? Ele falou, entendo. Aí eu fiz uma pergunta para ele: filho, tu não conheceu o pai quando o pai bebia, né? Aí ele disse, não lembro. Tu era muito bebê quando o pai se converteu. Eu disse assim, tu te acostuma com o pai sendo pastor? Ele falou, não consigo me acostumar, pai. Falei, tu gostaria que o pai voltasse? Não, ele cortou antes que eu acabasse de falar. Disse, não, pai, não. Eu já vi alguns pais de amigos meus que bebem e é uma vergonha. É uma vergonheira. Fica como tu tá, pai. Fica do jeito que tu tá. Sabe, explicar para sua casa, sua missão, o que você está fazendo. Fazer com que a tua casa entenda que tu não é um homem na igreja, uma mulher na igreja e outro em casa. Você é a mesma pessoa. Para que seu testemunho seja verdadeiro, para que você não seja envergonhado. Ano que vem as pessoas vão precisar de nós, irmão. Você vai ver pessoas vindo correndo ao teu portão no meio da madrugada, gritando, dizendo, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E você vai dizer o que para ela? Me ajuda também? Não, você tem que ter o testemunho de Cristo e dizer, calma, o Senhor está nesse lugar. Calma, Jesus vive e reina. Calma, é só um momento. Calma, vai dar tudo certo. Calma. Você tem que ter força naquele momento. Eu me lembro quando uma moça da igreja lá de Itapema me ligou um dia e disse assim, pastor, eu preciso de ajuda. O meu vizinho aqui do lado, ele está brigando, estou ouvindo barulho, eu acho que ele está batendo na mulher dele, e tá um quebra-quebra dentro de casa, e eu estou cheio de vontade de ir lá e entrar dentro de casa e repreender, e botar a mão na cabeça e expulsar o demônio, porque é demônio, pastor, é demônio. Eu falei, com toda a autoridade que eu recebi do Espírito Santo de Deus, eu te dou essa autoridade. Eu falei, entra naquela casa agora, repreende o demônio, não tenha medo do homem. Ela disse, obrigado, pastor, desligou o telefone. Daqui a pouco ela me ligou de volta e falou, aos prantos, pastor, eu abri a porta, entrei e falei, eu repreendo a ação de Satanás nessa casa, em nome de Jesus. O homem caiu de joelhos e começou a chorar, e toda a casa foi revigorada, e todos me ouviram, e eu preguei o evangelho para eles, pastor, em nome de Jesus. Pastor, nunca imaginei, eu pensei que eu seria agredida, mas eu acreditei na tua palavra, e aquela briga cessou, pastor. Me abraçaram e eu vou levar eles para a igreja. Aleluia! Quantos temos coragem? Quantos temos coragem? Eu visitei um pastor recém-ungido dentro da sua garagem. Enquanto nós conversávamos, uma mulher atrás, na parede da garagem, falava palavrão e gritava. E eu parei uma hora a conversa e falei para ele, querido, essa mulher, tu nunca pregou para ela? Ela é tua vizinha de parede, olha os palavrões, olha o berro, olha os gritos. Ele falou, não, ela é da Deus e Amor. Já faz 20 anos. E se eu for ali, o marido dela bebe e é agressivo. E tu tem medo? Tu não tem Jesus? Jesus é só contar com o microfone na mão? Com uma câmera ligada ou num lugar onde todo mundo pode te aplaudir? Tu não tem Jesus no mercado? Na oficina mecânica? No meio da rua? No ponto de ônibus? Jesus é o... Então qual é a diferença nossa? Guardamos Deus na igreja e dizemos, se a coisa ficar boa eu nem apareço, mas se ficar ruim eu venho aqui acendo 2 velas para ti. Qual é a nossa diferença? Se a Bíblia diz que será vista a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem, nós temos que fazer a diferença. Temos que ser a diferença. Um crente suporta um pouco mais, um filho suporta um pouco mais, ultrapassa medidas. Eu terminei um culto numa igreja em Itajaí. Uma mulher veio toda orgulhosa na fila e disse, graças a Deus, pastor, lá em casa eu sou a única crente. Eu falei, shh, não conta isso para ninguém. Vão descobrir que tu não pregou nem para tua família. Vão descobrir que tu não tentou ganhar nem a vida do teu pai.
Se você é a única na sua casa é porque você ainda não pregou o evangelho. Você ama seu pai? Eu amo, pastor, eu amo meu pai. Então prega para ele. Mas se eu brigar, ele vai ficar aborrecido. Aquele que não aborrecer pai, mãe, irmão, irmã, por amor de mim e do meu evangelho, não é digno de mim. Vai pregar na tua casa. Aborrece a tua família, até eles entenderem o amor que tu tem por eles, até eles entenderem que tu quer levar eles para o céu. Seja na marra, mas leve eles para o céu. Que um homem não olhe mais para mim, mas que ele consiga enxergar a Cristo. Esse é o desejo do meu coração. Ano que vem as pessoas vão precisar de vocês, vão precisar de nós. Esteja atento aos milhares, aos milhões vão precisar de nós. Eu estou profetizando, eu estou revelando aqui. Quando você vir acontecer, você vai dizer: aquele homem um dia lá no altar falou que seria assim, já no começo do ano. Desesperadoras situações que nós vamos ter que estar firmes, fortes, firmes. Você foi escolhido por uma grande causa. Irmão, quando Jesus falou: grande é a seara, mas os ceifeiros são poucos. Ceifeiro não é quem planta, ceifeiro é quem colhe. Você não foi chamado para plantar, você foi chamado para colher. Nós temos um chamado especial só para colher. Ele já plantou, já está plantado. A sua palavra foi plantada em toda a terra. Pastor, o que eu faço? Torna-te filho. Vamos fechar aqui com esse texto. Mateus capítulo 5, 43. Você gostaria de falar com Deus, de pedir alguma coisa para o Pai e receber? Jesus fez uma promessa, amém? Tudo aquilo que pedires ao... Vamos lá, todo mundo junto. Tudo aquilo que pedires ao... Em meu nome, isso te será concedido. Tudo aquilo que pedires ao Pai. Para que Ele seja teu Pai, tu tem que ser o seu filho. Vamos ver se eu sou filho? Então vamos lá. Mateus 5, 43. Mateus capítulo 5, versículo 43. Jesus fala da lei e da graça e Ele diz assim: ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Aleluia! Como é que eu me torno filho? Amar o inimigo. Como é que se ama o inimigo? Como é que eu faço uma oração de amor pelo meu inimigo? Primeiro, sendo verdadeiro. Você sabe qual foi a primeira oração que eu fiz para Deus pelos meus inimigos? Senhor, a Bíblia diz que eu preciso orar pelos meus inimigos, mas eu odeio eles e eu não consigo orar por essa gente. Pai, tira o ódio do meu coração, porque o problema não é deles, o problema está comigo, que não consigo amá-los. O Espírito Santo viu a verdade no meu coração, o desejo que eu tinha de conseguir orar por pessoas que eu odiava, e Ele veio e tirou. Eu comecei a orar pelos meus inimigos. A Bíblia diz: se trouxeres a tua oferta para o altar e te lembrares que alguém, que o teu irmão tem algo contra ti, deixa a tua oferta, vai, reconcilia-te com teu irmão, depois volta e faz a tua oferta. Nem tua oferta é aceita se você ainda tem inimigos. Reconcilia. Ah, pastor, tem que chamar minha cunhada lá em casa e fazer um almoço para ela? Não, quem falou isso? Qual é o verdadeiro amor? É quando eu chamo para almoçar ou é quando eu lembro na oração? O verdadeiro amor consiste em perdão. O perdão se dá na oração. Quando meu coração se enche de amor, de paz,
por aquele que me humilhou, me perseguiu e me caluniou. Aí eu dobro meus joelhos e falo: abençoa ele, Senhor. Você sabe o que você pode desejar de pior para o teu inimigo? Que ele conheça Jesus. Senhor, que ele te conheça, se ajoelhe dentro de uma igreja e grite por salvação. Que ele se humilhe perante a tua poderosa mão, para que em tempo oportuno tu o exalte. Isso é o pior que você pode desejar. Que ele vá para dentro de uma igreja, Senhor, se tem demônio nele, que quando o pastor levantar a mão, ele dê 2 giros em volta do seu próprio corpo e caia, e seja manifesto o espírito que estava nele, e vá embora, e ele seja liberto, curado e restituído, e comece uma nova vida contigo. Isso é o pior que você pode desejar para o seu inimigo. Aquela pessoa tem demônio, então ora para que ele vá para a igreja e que seja tirado o demônio, e que aquela pessoa alcance a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Fica com isso tudo dentro de ti e entra em 2022 com outra mentalidade. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: transformai-vos, é você que se transforma, pela renovação do vosso entendimento, da maneira como você entende, para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você não se transforma pela renovação da maneira como você entende o mundo, você não experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Está lá. Só tem esse jeito, essa maneira. Amém? Quem recebe essa palavra, aplauda o Senhor Jesus bem forte, bem forte, bem forte, bem forte. Eu glorifico a Deus pela vida de cada um que está aqui dentro. Glorifico a Deus pela vida de você que nos assiste. Louva a Deus pela tua vida. Teremos um culto na cidade de Itapema no dia 31, às 8 horas da noite. Vamos virar a noite em oração e adoração ao Senhor. Se você tem vontade e condição, esteja conosco. Que Deus te abençoe e te guarde. Faça resplandecer sobre ti a sua luz. Te dê entendimento de tudo e paz em nome de Jesus. Fique com Deus.